certeza de um futuro melhor. Meu querido, hoje é dia de salvar Jerusalém. Mas salvar de quem? E salvar por quê? Nós vamos iniciar a nossa aula conhecendo um pouco mais porque Jerusalém é considerada uma cidade sagrada para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo. E ainda é uma cidade extremamente disputada nos dias de hoje. Confere aí. A disputa sobre a cidade possui vários aspectos. Um deles é o religioso. Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 principais religiões abraâmicas. Para os judeus, Jerusalém foi capital do reino de Davi e onde Salomão construiu o templo que guardava a Arca da Aliança. O templo foi destruído pelos romanos no ano 70, após a revolta dos judeus contra o domínio de Roma. Um dos seus muros manteve-se de pé e hoje é o lugar mais sagrado do judaísmo, o Muro Ocidental, também chamado de Muro das Lamentações. No cristianismo, Jerusalém, além de incorporar a tradição judaica, é o local onde Jesus Cristo foi levado ao templo, onde realizou milagres e passagens importantes dos textos sagrados. Principalmente, é onde Jesus foi traído e preso no Getsemane, julgado, crucificado após passar pela Via Crucis, sepultado e onde ressuscitou. É em Jerusalém que fica a Igreja do Santo Sepulcro, construída no período bizantino, no lugar onde acreditavam que Jesus foi crucificado e sepultado. É um lugar de grande importância para muitas igrejas cristãs e a conservação do lugar é partilhada entre várias denominações. Jerusalém também é sagrada no Islã, que incorpora os eventos da vida de Jesus Cristo, chamado de Isa, e o profeta mais citado no Corão. Maomé, após a conquista e conversão das cidades de Meca e Medina, peregrinou até Jerusalém, chamada em árabe de Al-Quds. No início do Islã, era na direção de Jerusalém que as orações eram feitas. Na cidade, Maomé orou e ascendeu aos céus, onde encontrou-se com os profetas, como Abraão, Moisés e Jesus. Isso teria ocorrido no mesmo lugar onde estava o Templo da Arca da Aliança, um lugar sagrado que, por isso, teve construído uma mesquita. Ou seja, há 1000 anos existe uma mesquita no lugar considerado mais sagrado para o judaísmo, que é chamado de Monte do Templo pelos judeus e de Esplanada das Mesquitas pelos muçulmanos. E, para a tradição das 3 religiões, Jerusalém é o centro do mundo, onde Deus iniciou sua obra pela rocha da fundação. O lugar onde Abraão iria sacrificar seu filho e onde hoje está o Domo da Rocha, um templo muçulmano de arquitetura bizantina. Tudo isso é referenciado no filme Cruzada, de Ridley Scott, em um discurso do Legolas. Você sabia que Jerusalém não é a única cidade que tem essa função de atrair peregrinos ainda nos dias atuais? Existem algumas outras cidades que também fazem isso, e até mesmo aqui dentro do Brasil, nós temos uma cidade que é muito conhecida e muito visitada, principalmente pelos membros da Igreja Católica, a cidade de... Olha só, você vai fazer para mim agora uma coisa. Na página 36 da sua apostila, você tem ali um exercício para resolver. Um exercício bem legal, não é chato, eu te garanto, um exercício legal. Só que eu quero que você faça um pouco mais. Você tem internet aí, não tem? Então o que você vai fazer? Olha só, lá você tem o nome de algumas cidades e você vai tentar colocar o nome da cidade nas lacunas, nos espaços que foram deixados ali. Então você tem lá Jerusalém, você tem lá a cidade de Meca, entre outras que aparecem ali. Sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você entre na internet e busque um pouco mais de informação sobre cada uma dessas cidades, ok? Então faça o exercício da página 36 antes de nós continuarmos aqui. E entre na internet e busque mais informações sobre essas cidades. Quem sabe uma imagem, se você puder imprimir, tiver facilidade, imprime, cola lá no seu caderno, coloca a página 36 e cola lá no seu caderno, tá bom? Se você não puder imprimir, não tem problema. Eu quero que você visualize essas cidades, beleza? Já que é vídeo aula, a gente temos algumas desvantagens, porque não podemos estar juntos, mas temos algumas vantagens também. Você está aí diretamente com acesso à internet, então vamos aproveitar isso, beleza? Entra lá, dá uma olhada nas cidades, ok? E depois pausa o vídeo, faz isso e depois nós vamos continuar, tá bom? Vai lá! E aí, fez os exercícios, fez aquilo que eu pedi? Vamos corrigir aqui agora então? Ó, mas é pra você ter feito. Se você não fez, pausa o vídeo e faz primeiro, ok? Faz o exercício aí. Bom, mas a sequência ali na página 36 ficou assim então, ó. Estou com a apostila aqui. Letra A. Primeiro eu não vou falar a cidade, vou só ler para você. É a sede da Igreja Católica e moradia do Papa, localizado dentro da capital italiana. E aí, muito fácil, não é? Qual é a cidade que você colocou?
Vaticano. Muito bem. Letra B. Fica no norte da Espanha, onde o corpo do apóstolo Tiago Maior teria sido encontrado. Essa uma talvez seja um pouco mais difícil para você que não conhece um pouco da história ali do Tiago e tal, não sei o quê. Mas por eliminação, ela ficaria por último. E ficaria fácil também. Porque as outras eu acho que você vai conseguir encontrar com mais tranquilidade, não é? Mas aqui é a cidade de Santiago de Compostela. Uma cidade muito famosa na Espanha e que atrai milhares de turistas. Pessoas vão para lá e é um caminho, uma peregrinação ali, um caminho para chegar até lá, um caminho muito famoso, onde muitas pessoas acreditam que através de percorrer este caminho, elas conseguem ter uma experiência espiritual bem diferente de quase tudo, assim. É um negócio legal. Procura, se você não fez ainda, procura mais informações, tá bom? Letra C. É a localidade mais importante para a religião muçulmana, situada na Arábia Saudita. É a cidade de Meca. Letra D. É o local que recebe o maior número de devotos do Brasil, localizado em uma cidade do estado de São Paulo. Essa é uma das mais fáceis. Você não errou essa não, né? É a cidade de Aparecida. Muito bem. Letra E. É a cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, localizada no Oriente Médio. Se você errou essa, por favor, essa você não pode ter errado. Se você errou essa é porque você não estava prestando atenção nas aulas de história até aqui. Ouviu? Então você volta lá nos outros vídeos e você assiste de novo porque você não pode errar essa questão. Qual é essa cidade que é sagrada para cristãos, para muçulmanos e para judeus? É a cidade de Jerusalém. Muito bem. É isso aí, beleza? Vamos continuar então a nossa aula, porque hoje nós vamos falar sobre as cruzadas. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo sobre as cruzadas, beleza? Vamos lá! Eu quero começar definindo com você aqui então tempo e espaço. Lembra que isso sempre é muito importante. Vamos falar sobre as cruzadas? Tempo e espaço. Olha só. Tempo, as cruzadas elas vão ocorrer aí entre os séculos 11 e o século 13, num total de 8 cruzadas oficiais e mais 2 ali que são bem importantes também, nós vamos estudar, mas que podemos dizer assim que são cruzadas extraoficiais, ok? O espaço sempre da Europa em direção a Jerusalém, porque o grande objetivo dos cruzados é libertar Jerusalém. Deixa eu te contar um pouquinho dessa história. Olha só, você percebeu aí então que Jerusalém é uma cidade sagrada para judeus, para muçulmanos e para os cristãos. Acontece que no ano 637, Jerusalém foi tomada pelos povos islâmicos. Os povos islâmicos haviam iniciado no século V um processo de expansão territorial. E eles estavam conquistando ali vários territórios, não só no Oriente Médio, mas também ali no norte da África. E acabaram conquistando a cidade de Jerusalém, que era uma cidade importante para eles, você sabe, a respeito ali da transição, da ascensão do profeta Maomé. Acontece que no primeiro momento, o califa que assume ali o controle, ele vai permitir a peregrinação de cristãos até Jerusalém. Esses cristãos, eles vão poder continuar indo, visitar aquele lugar que é tão importante, porque afinal de contas, ali tem a ver, né, muito sobre a história de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo morreu, onde ele ressuscitou e subiu aos céus. Então, nesse primeiro momento, a cidade ela está aberta para peregrinação de cristãos, ok? Só que tudo isso muda perto do século XI. Por quê? O que acontece, meu querido? Olha só, um novo califa assume, um novo governante islâmico, e ele agora começa a destruir todas as igrejas cristãs que estavam ali, que haviam sido construídas na sua região. E mais, começa uma intensa perseguição contra judeus e cristãos. Neste momento, então, o imperador ali de Constantinopla, do Império Bizantino, que fica próximo de Jerusalém, ele pede socorro para o Papa de Roma, do Ocidente, o Papa Urbano II. Então, neste momento, ele conclama
uma grande cruzada, ou seja, uma expedição para libertar a cidade de Jerusalém. Ele conclama os nobres da Europa. Lembram os nobres que eram responsáveis pela defesa da sociedade? Ele conclama esses nobres a se juntarem, a se unirem e partirem em direção a Jerusalém para libertar a cidade santa. Agora, uma questãozinha aqui. Olha só, eu destaquei para vocês que as cruzadas, então, são expedições militares e religiosas, porque tem esse cunho religioso de libertar a cidade santa. E esse nome também, né, cruzadas, tem a ver com a cruz que eles carregavam, a cruz de Cristo. Agora, eu quero refletir com vocês sobre uma coisa importante, para que você não se deixe enganar. Será mesmo que libertar Jerusalém era o único motivo que estava levando os nobres a irem até o Oriente? Será que esse objetivo nobre era a única motivação que eles tinham? É isso que nós vamos começar a descobrir na aula de hoje. Eu quero dar continuidade à nossa aula analisando este quadro que foi produzido no século XIX. Você vai reparar que durante muito tempo os cruzados foram tidos como heróis, ao passo que os islâmicos são tidos como vilões desse processo de conquista e reconquista da cidade de Jerusalém. Olha só, esse quadro aí mostra alguns soldados islâmicos ali na parte central, e do lado esquerdo aparece o rei islâmico Ptolomeu, que é o líder dessa cidade que está lá ao fundo e que foi tomada pelos cristãos. E ele está se rendendo aí aos reis católicos. Mas nós sabemos hoje que essa questão do heroísmo dos cruzados é apenas uma versão da história, mas não é a única. Na verdade, a violência com que os cruzados acabaram agindo durante o processo e os interesses que eles tinham de fato iam muito além do que apenas as questões religiosas. E esse eu quero trabalhar com vocês aqui agora. Vamos fazer aquela magia então para mudar aqui o nosso layout do quadro? Atenção, 3, 2, 1 e... Ah, pronto! Vamos continuar então. Olha só, para entender todo o contexto aí que precede as cruzadas, você precisa saber que próximo do ano 1000, ou seja, estamos chegando aí ao final do século X, iniciando aí o século XI, nós tivemos algumas mudanças importantes dentro da sociedade feudal. Nós vamos ter um crescimento da população neste período, em virtude de uma série de fatores que nós vamos analisar aqui agora. Olha só, primeiro, o fim das invasões bárbaras. Você se lembra que esse processo foi um dos grandes responsáveis pela ruralização durante o período medieval. Você se lembra? Desde o século V, a Europa vinha sofrendo com constantes ataques de povos que vinham de fora do Império Romano. Inclusive foi um fator determinante para que o Império Romano se desintegrasse. Acontece que muitos desses povos se converteram ao cristianismo e agora também foram pouco a pouco adotando alguns valores romanos, e houve uma junção aí naquilo que nós chamamos de Idade Média. Então esses povos, mais preocupados do que combater, do que pilhar, do que saquear, eles querem conviver. E dessa forma as lavouras elas estão durando mais. As vilas, elas não estão sendo incendiadas, saqueadas, destruídas. Então, dessa forma, eu tenho uma possibilidade de estar produzindo mais alimentos. O segundo ponto que eu destaquei aqui é a redução das guerras. Por quê? Agora que esses povos bárbaros não estão mais guerreando, os nobres têm os seus conflitos, têm os seus confrontos? Até tem. Mas a preocupação do nobre não é saquear, pilhar, destruir. Não. A preocupação do nobre, mais do que matar, muitas vezes é fazer um prisioneiro, para que possa dessa forma ter alguma vantagem política, ou quem sabe alguma vantagem na conquista até mesmo de territórios, mas sem promover uma grande destruição. Porque se ele promove uma destruição, ele vai ficar com a terra destruída. Então isso não é interessante, você está percebendo? Então, um segundo ponto aqui. Terceiro, avanços técnicos. Olha só, eu tenho um grande avanço com a criação de novos tipos de arado, eu tenho a utilização da rotação de culturas. Eu me lembro que dentro da sala de aula eu passei um PowerPoint para vocês, onde eu mostrava esse lance da rotação de culturas. Ou seja, eu tenho milho aqui,
trigo aqui e uma terra que está descansando. Na sequência, eu faço uma rotação. Eu passo o trigo para aquela terra que estava descansando, eu passo o milho para aquela terra onde estava o trigo, e aqui onde estava o milho vai descansar. E aí eu vou fazendo esse rodízio. Isso faz com que a terra ela se desgaste menos e dessa forma produza mais. Coloquei aqui também uma abertura de novas áreas para o plantio. Pântanos são drenados, florestas são derrubadas para que possam dar lugar a áreas de plantio. Então tudo isso está contribuindo para que mais alimento seja produzido, para que a paz ela possa reinar, pelo menos temporariamente, na Europa. E dessa maneira, a população começa a crescer. Nós vamos fazer um exercício agora da nossa apostila para fixar isso aí, para você perceber isso com números, com dados. Olha só, pega aí a sua apostila. Na página 35 da sua apostila, nós temos ali uma tabela e eu quero que você olhe para essa tabela aí agora. Olha só, tá vendo aí? Nós temos o crescimento da população europeia em milhões de habitantes. Muito bem. Nós temos na primeira coluna alguns países. Nós temos ali Itália, França, Alemanha, Espanha e Portugal. E na linha ali, na primeira linha, o ano 400, o ano 600, o ano 800, o ano 1000, 1100, 1200 e 1300. O que você vai fazer agora? Você vai analisar esses dados. O primeiro eu vou fazer junto com você. Olha só. A Itália, no ano 400, ela tem aí cerca de 4 milhões de habitantes. Não é? No ano 600, 3 milhões e meio. No ano 800, 4 milhões. No ano 1000, 5 milhões. No ano 1100, 5 milhões 750 mil. No ano 1200, 7 milhões 250 mil. E no ano 1300, 10 milhões de habitantes. Beleza, tranquilo, analisou o gráfico? É fácil, não é? É fácil. A primeira pergunta diz assim, ó. Por que o ritmo de crescimento da população europeia diminuiu entre os séculos 4 e 6? Opa! Aí você vai precisar agora resgatar algumas informações que nós já trouxemos de aulas anteriores. E até no comecinho dessa aula eu comentei alguma coisa com vocês também. Você se lembra? Então, o que acontece lá no século 5, no século 4, no século 5, que você acha que vai promover esse decréscimo do crescimento da população? Beleza? Marca aí, faz a número 1. A número 2, qual é o país que apresenta maior crescimento populacional? Bom, galera, é isso. Você vai fazendo aí as questões e nós vamos corrigir na próxima aula, ok? Então faça essa questão aí que mostra para nós o crescimento populacional da Europa neste período, beleza? Muito bem, estamos chegando à parte final dessa nossa primeira aula sobre as cruzadas. Olha só, esse crescimento populacional pode parecer no primeiro momento assim, uau, professor, que coisa legal, né? Chegamos aí a um crescimento da Europa, a paz parece que está reinando. Ah, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Por quê? O que acontece? Olha só, você se lembra que dentro do período feudal, dentro da sociedade feudal, terra, vou colocar aqui, ó, terra é necessário não apenas para o sustento, mas terra também significa o quê? Poder, não é verdade? Terra é poder. O que acontece? Próximo do ano 1000, existia uma preocupação, um medo gigantesco de que o mundo iria acabar. Ah, meu Deus, o mundo vai acabar, porque estamos chegando ao ano 1000. Ah, fujam para as montanhas. Ai, é o fim! Estamos condenados! Mas nada disso aconteceu. O ano 1000 chegou e não acabou. Só que é o seguinte, a população cresceu, né? Por conta de todas essas condições que eu coloquei para vocês, a população cresceu. E aí, cara, a população de nobres também cresceu. E agora? Não tem terras para todo mundo. Por quê? Porque eu tenho um filho, o filho dele tem 2, vai, a população começa a crescer, chega um ponto na Europa em que não tem terras para todos os nobres. E aí o que acontece? Bom, no primeiro momento, o que você vai perceber é o seguinte, à medida que os feudos vão sendo transferidos para os filhos, eles começam a se tornar um pouco menores. Só que vai chegar um ponto em que isso se torna insustentável. Por quê? O feudo ele precisa ter um tamanho mínimo para produzir aquilo que necessita. Lembra que o feudo ele era quase autossuficiente? Então, esse é um grande problema. O que vai fazer com que nós tenhamos agora uma mudança de costume.
nós vamos ter agora uma tradição de passar o feudo apenas para o filho mais velho. Qual que é a ideia dessa mudança no costume? Eu não fragmento as terras. Na verdade, eu vou deixar boa parte dos meus filhos sem nada, né? Mas pelo menos a riqueza da minha família, ela continua com o filho mais velho. E muitas vezes, esses filhos mais novos, ou eles eram enviados para a igreja, para o clero, ou muitas vezes ficavam sem nada mesmo, assim, largados. Então você vai perceber que neste momento, nós vamos ter uma intensificação dos combates entre nobres na Europa. Você percebeu? Eu estava falando ali, né, que nós estávamos agora com o fim das invasões bárbaras, tendo um pouco de paz dentro da Europa. Acabou a paz de novo, cara, acabou. Por quê? As lutas entre os nobres, elas vão se intensificar aí no início do século XI. Século X já e século XI. E é aí... outro detalhe, eu já ia esquecendo, antes do e aí, outro detalhe importante. Nesse momento também nós vamos ter críticas à igreja. Por quê? Porque a igreja tinha muitas terras, muitas terras. Como é que foi esse acúmulo de terras por parte da igreja? É que assim, imagina, você quer ir para o céu, não é? Quer ir para o céu. E aí quem é que faz você ir para o céu? É a igreja, não é? Neste momento a crença é que a igreja fazia você ir para o céu. Aí você vai morrer mesmo. Qual a melhor coisa que você pode pensar? Bom, é legal que eu esteja de bem com a igreja. Então o que eu vou fazer? Vou pegar as minhas terras e vou doar para a igreja. Então dessa forma, a igreja neste período, ela já tem um patrimônio assim gigantesco. E muitas críticas começam a existir. Imagina, não tem terra para todos os nobres. E a igreja tem um monte de terras. Muitas pessoas começam a dizer, mas a igreja não tem que se preocupar com as questões espirituais? Para que tanta terra? Essas críticas começam a acontecer. Críticas à igreja, cara, uma coisa impensável. A igreja que tinha aquele controle assim social tremendo. É nesse momento que agora chega o pedido de socorro lá do Oriente, do imperador bizantino. E o Papa Urbano chega assim e pensa, que oportunidade incrível. Cara, vamos pegar esse instinto de batalha, essa necessidade por terras e vamos direcionar tudo para Jerusalém. A gente fala que vai libertar Jerusalém em nome de Deus, e tem de fato realmente essa conotação, né, de libertar em nome de Deus. Libertamos Jerusalém, pegamos esse monte de nobres que tem aqui e jogamos para lá, para guerrear lá. Eles conseguem novas terras lá e a gente consegue resolver uma série de problemas ao mesmo tempo. Você está percebendo? Nós vamos chegando no final dessa aula e eu quero que você entenda que o objetivo das cruzadas era libertar Jerusalém? Sim, era, mas existiam também outros motivos, digamos, não tão nobres. Um deles era, por parte da igreja, fazer com que esses nobres fossem para o Oriente e lá guerreassem, continuassem os seus combates, os seus conflitos, mas principalmente a conquista de novos territórios, novas terras, para poder acomodar esse crescimento populacional que estava acontecendo na Europa. Beleza? Galera, encerramos essa nossa aula, mas na próxima tem mais. Vamos continuar falando sobre as cruzadas, vamos conhecer um pouquinho sobre cada uma delas na próxima aula, beleza? Grande beijo, um grande abraço e até a próxima! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.